de agosto, a gente vai começar aqui, não algo que eu chamo como série, não é uma série. Embora a gente colocou aqui uma série bimestral, mas nós vamos passar aqui o mês de agosto e setembro, tendo conversas entre irmãos. Porque se uma conversa entre amigos já é algo tão bom, uma conversa entre irmãos tem que ser melhor. Não é verdade? Nós temos liberdade para conversar, para falar uns com os outros, para abrir o nosso coração. Então eu quero propor aqui durante estes 2 meses algumas conversas. Hoje essa conversa é sobre fé. Fé é algo extremamente importante para nós. E eu não sei se você já experimentou, em algum momento da sua vida, aquela sensação, uma sensação estranha de que a nossa fé anda meio cambaleando, que parece que a fé nos abandonou. Eu já senti isso. Em algum momento parecia que a minha fé não seria suficiente diante dos desafios que tínhamos pela frente. E o que a gente faz nessas horas? Isso é normal? Isso é comum? E para esses dias que nós estamos vivendo, que tipo de fé nós precisamos? Então eu quero convidar vocês para a gente conversar um pouco sobre isso hoje. Depois nós vamos participar da Santa Ceia, dando o aviso aqui para você que não pôde estar aqui agora à noite para participar da Santa Ceia, no próximo domingo, por ocasião da Escola Dominical, nós também vamos celebrar a Santa Ceia. Vamos abrir as nossas Bíblias? Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 18 a 25. Mesmo assentados, mantenha aí a sua Bíblia aberta neste texto. Eu quero ler com vocês, e você pode acompanhar. Mantenha aí a sua Bíblia aberta, Romanos capítulo 8, versículos 18 a 25. Creio que o versículo 28 seja um versículo muito conhecido, nosso, né? Quando nós lemos lá, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, mas nós vamos ler até o 25 só. Romanos capítulo 8, versículo 18 diz assim: porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nosso Pai celestial, muito obrigado por este culto, por podermos participar dele, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, porque o Senhor quer falar ao nosso coração, além do que já falou, nós podemos crer que o Senhor sempre fala, e a Tua palavra, pela ação do Teu Espírito, por si só ela fala, porque ela é viva, ela é eficaz, suficiente para falar o nosso coração e dividir a nossa alma, a nossa história. E aqui estamos nós diante da Tua palavra lida mais uma vez nessa noite, e te suplicamos que o Senhor continue a falar ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Eu fiz recentemente alguns recortes de um filme chamado Livro de Eli. Alguns pequenos recortes, embora a gente esteja aqui um pouco prejudicado com a nossa
faltando aqui os nossos televisores e até mesmo com som, nós vamos aqui meio que improvisados, eu acredito que dê para a gente ver. Algumas frases vocês vão ouvir e vão conseguir perceber que elas são importantes aqui no que a gente pretende tratar nessa noite. Sobreviver é um ato de fé. Maldita seja a terra por tua causa. Ela te produzirá brolhos e produzirá espinhos para si mesmo. Até que voltes à terra de que foste tirado. Porque eles morrem ao portões. Ainda que eu atravesse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Deus está comigo. Em Deus agradecemos por essa manhã. Agradecemos também a cama quente e o teto sobre a nossa cabeça e noites frias. O resto. Pode estar perdido? Não. Como sabe que está indo na direção certa? Andamos pela fé, não pela visão. Isso não faz sentido algum. Não tem que fazer sentido. É fé, é a flor de luz no campo da escuridão que me dá força para seguir em frente. As pessoas tinham mais do que cristal. Não tínhamos ideia do que era precioso e o que não era. Agradecemos, Senhor, pelo presente da companhia em tempos difíceis como este. Amém. Nós jogávamos fora coisas pelas quais se mataríamos. Um dia, ouvi uma voz. É difícil explicar, mas Eu vi a voz de si. um caminho seria construído para mim. Eu seria levado para um lugar onde o livro estaria seguro. A voz me disse para levar o livro para o oeste. Disse que eu seria protegido. Eu sempre acreditei que montaria um lugar deste livro. Um lugar onde ele seria necessário. Ele teria morrido. Mantive a fé. Quem já assistiu esse filme sabe que ele não é um filme evangélico. Aliás, é daqueles, não é, Samuel? Que a TV às vezes se pinta de sangue pelas lutas que tem. Mas há algo de interessante nesse livro. Vou dar um spoiler aqui. O personagem tem a Bíblia na cabeça. Inteira. E ele é perseguido porque alguns bandidos, numa terra pós-apocalipse, talvez, ou depois de uma grande guerra, os livros somem. E estão em busca do único exemplar da Bíblia. O que as pessoas ali no filme não sabem, nós vamos perceber só no final, que o livro está todo na cabeça dele. E ele vai ter que recitar isso no final para que esse livro fique guardado. Então ele vai recitando partes desse livro maravilhoso, que é a Bíblia, ao longo de todo o filme. E aqui alguns recortes que fazem sentido para nós aqui, principalmente nessa noite, quando ele fala: nós andamos pela fé, nós não andamos pelo que vemos. E essa frase me martela às vezes, porque o que é andar pela fé? Como é que é andar pela fé? Como é que é isso? Difícil, não é? Porque no fundo, nós tentamos ter controle de todas as coisas. Planejamos com muito cuidado, achamos que temos o controle nas mãos de todas as coisas. Na minha família, estamos vivendo um momento muito delicado com este primo lá em Campos. 44 anos depois do Covid, já há mais de 2 semanas, sendo sustentado por aparelhos, tratamento chamado ECMO, e a família inteira em oração, estamos todos nós. E conversando com a mãe do William, que é minha prima, a gente solta aquelas frases, né? Mas Deus está no controle. Eu falei, mas Ele está sempre. Ele está sempre. É que nós levamos a nossa vida de um jeito que a gente não percebe isso. E na hora que acontece uma enfermidade desse jeito, ou uma catástrofe que vem sobre as nossas vidas, a gente se lembra e fala, vamos confiar porque Deus está no controle. Mas estava antes também.
Quem é o homem que consegue acrescentar um côvado, uma medida de 44 centímetros na sua própria existência? Ninguém consegue. Mas nós não percebemos isso. E viver pela fé implica sobre essas coisas. Então, na nossa conversa aqui entre irmãos, surge a pergunta, se nós sabemos de fato o que é viver pela fé, se a gente tem de fato vontade, coragem de experimentar isso. Eu já contei aqui na igreja a história de um homem chamado Edivaldo, que um dia apareceu na igreja pedindo oração, pedindo ajuda, a diaconia ajudou, cuidou dele, e ele falou assim, olha, eu trabalho fazendo bicicletinhas na rua, e eu vendo isso, e um dia me deparei com ele almoçando, e ele falou, eu falei, posso sentar com você? Ele falou, poxa, mas o pastor sentado comigo, que honra. E eu estava pregando sobre fé, eu falei, Edivaldo, conta para mim a sua história. Ele falou assim, eu acordo todos os dias, pastor, e faço uma oração. Eu digo, Senhor, o Senhor sabe de quantas bicicletinhas eu preciso vender hoje, para poder comer, morar, me vestir. Eu confio no Senhor. E aí eu saio para trabalhar, pastor. Falei, e aí, Edivaldo, está dando certo? Ele falou assim, está dando certo, graças a Deus, todos os dias. Estou aqui em Campinas já há mais de um ano, vivendo assim. De vez em quando ainda guardo um dinheirinho na poupança. Falei, como você faz isso, cara? E aí ele teve a coragem de olhar para mim e dizer, pastor, o senhor precisa continuar pregando sobre fé. Para a gente aprender sobre fé. Eu falei, Edivaldo, você tinha que estar lá na frente da igreja ensinando sobre fé. Porque isso é fé. Então, para que a conversa seja boa, o que a gente precisa fazer para uma conversa ser boa? Como manter uma boa conversa? Isso é um detalhe, porque tem gente que não consegue manter uma boa conversa. Olha aí na sua Bíblia de novo, como é que Paulo começa este texto. Como é que Paulo começa chamando a atenção aqui dos seus leitores neste momento dessa carta. Paulo faz algo aqui tremendo. Paulo está falando para um grupo de pessoas que com certeza está passando por uma grande dificuldade. Temos o Império Romano aqui, a cidade aqui, para onde essa igreja, para onde essa carta é endereçada é Roma. No centro político, religioso, talvez tecnológico daqueles tempos, um poderio sem jamais ter surgido, talvez naquelas regiões. É no meio disso aqui que Paulo escreve para essas pessoas que precisam olhar para as suas vidas a partir da fé. Então Paulo precisa chamar a atenção, e Paulo começa a atenção fazendo uma declaração estrondosa, dizendo, olha, porque para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E Paulo está convidando essas pessoas a dar um passo a mais. E eu olhei para este texto e falei, poxa, nós precisamos conversar sobre isso nesses dias. Mas existe um problema, eu tenho uma ligeira impressão, e observando a nossa sociedade, uma porção dela, que as pessoas nesses dias ou aprenderam, ou não aprenderam a conversar, ou desaprenderam a conversar. A gente vê as pessoas nos restaurantes, sentadas umas de frente para as outras, com as mãos nos celulares, digitando, cada uma mais rápida do que o outro, sem olhar nos olhos. As pessoas fazem isso dentro de casa, não é? Quantas vezes a gente não se pega, ou somos pegos, sem conseguir parar para olhar um para o outro, que a gente fica nessa... Eu acho que a gente aprendeu a conversar, se é que um dia nós soubemos. As pessoas hoje em dia ficam aí mais à vontade mesmo, com toda essa tecnologia. Eu falei, poxa vida, precisamos conversar sobre isso. Será que a gente sabe conversar para a gente poder começar um tempo de conversa? Tem um certo pensador dos nossos dias, que ele tem uma técnica que ele chama, eu lembrei do Neto nessa técnica. Como manter uma boa conversa? Ele apresenta algumas técnicas. Cada domingo eu quero apresentar uma aqui. A primeira técnica que ele apresenta, Neto, é a técnica da pedra que afunda. Mas eu lembrei da sua fala, que lá na sua terra o pessoal fala que quando
meio voadinho é pedra de funda, não é? Não tem nada a ver aqui com isso, mas lembrei de você com a pedra de funda. A técnica chama pedra que afunda. E ele fala o seguinte: o que é a pedra que afunda? É para a gente saltar logo da parte superficial da conversa e ir de fato para aquilo que realmente vale a pena, para a gente se aprofundar na conversa. E ele fala assim: olha, você tem que fazer alguns passos para a conversa funcionar. Primeiro, saiba algo sobre a pessoa com quem você vai conversar, algum assunto, alguma coisa. Você precisa saber algo. Isso é para manter uma boa conversa. E eu estou aqui, sim, com o objetivo de ajudar a nossa comunidade a continuar ou a ensinar as próximas gerações a ter uma boa conversa. Pergunte, se você sabe alguma coisa, pergunte sobre alguma emoção relacionada ao fato que você sabe sobre essa pessoa. Por exemplo, você gosta desse assunto? Quais são os seus maiores desafios ao lidar com isso? Então, terceiro passo. Entenda por que esta emoção surgiu. Entenda por que a emoção que a pessoa tem surgiu. Gente, assim a gente começa a demonstrar que nós estamos interessados na pessoa e a conversa vai sair da superficialidade. É muito comum a gente ver, às vezes, grupos conversando, e uma frase logo seguida de uma gargalhada, uma frase, uma gargalhada. Isso é a conversa que não saiu da superfície. E a gente tem tanto assunto sério para conversar. A gente tem visto uma geração que está ao nosso redor, que tem quilômetros de conhecimento e centímetros de profundidade naquilo que fala. Então a grande questão é por que Paulo começa com esta afirmação. E para isso, eu quero justamente usar a técnica da pedra que afunda. Eu quero pular todas as informações que possam ser superficiais sobre essa parte da carta aqui. Porque nós temos que olhar primeiro para o que Paulo está pensando. Qual é o problema nos dias de Paulo? Você está com a sua Bíblia aberta, nós já lemos o versículo 18 de novo. Olha só o que Paulo diz, passo a passo. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Paulo está dizendo que a criação tem uma expectativa que faz queimar o seu coração. E essa expectativa que faz queimar o seu coração, ela vai ser satisfeita, vai ser atendida quando certa revelação acontecer com os filhos de Deus. No versículo 20 ele fala: pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, ou seja, não por causa dela, mas por causa de alguém que a sujeitou a isso. O que Paulo está dizendo? Paulo está demonstrando que existe aqui, para quem ele escreve, ele está dizendo: olha, existe uma frustração muito grande, existe uma angústia que está tomando conta, que domina a criação. Em certo sentido, Paulo está dizendo o seguinte: que as pessoas estão angustiadas, elas estavam angustiadas, porque estavam aguardando a intervenção divina sobre as suas vidas e sobre seus dilemas. Volte o seu pensamento para aquela igreja que está lá no meio do Império Romano, um império que pensa em poder, em batalhas, em ouro, em muitos deuses, em promiscuidade liberada, libertinagem total. É no meio disso que essa igreja para a qual Paulo escreve está inserida. E essa igreja olha para a situação ao redor e eles esperam que alguma coisa aconteça. Eu fico imaginando eles orando, pedindo: Senhor, o Senhor pode intervir nisso daqui? O Senhor pode mudar essa história? O Senhor pode fazer algo que só o Senhor sabe fazer? O Senhor pode de alguma forma, nós cremos, Senhor, o Senhor fez no passado tantos milagres, tantas coisas, tantas maravilhas, o Senhor não pode agir aqui agora? Mas nessas frases aqui tem algo que me chamou a atenção, e olha só se não é um bom assunto para a gente conversar. Paulo está dizendo que essa sociedade aqui, da qual ele vislumbra, ela recebe ordens. Essa expressão está sujeita à vaidade, é receber ordens. E a palavra que nós temos na nossa Bíblia como vaidade, também pode ser
traduzido como futilidade. Paulo olha para a sociedade de Roma, a cidade do poder, da pompa, dos muitos deuses, da política que compra e vende direitos, acordos, sugestões e que coloca e tira pessoas para tomarem conta de cidades. E Paulo olha para no meio disso e diz: olha, a criação está gemendo, nós também estamos gemendo, e a criação está sujeita à vaidade, não por causa dela. Não por causa dela, não foi Deus que entregou também, tem a ver com a ação do próprio homem, o que Adão fez, e sofrendo toda a consequência disso, está essa geração, ou esta criação, da qual Paulo fala, Paulo dizendo que toda a criação sofre quando? Sofre enquanto espera, sofre enquanto aguarda a intervenção, sofre porque essa espera está demorando. E não teve como ler esse texto, olhar para isso e não pensar em tempos de pandemia. Quantos de nós não nos pegamos nas madrugadas da noite, ouvindo o silêncio da cidade, que era difícil da gente ouvir aqui em Volta Redonda, e a gente parava na cama e pensava: Senhor, não acredito que isso está acontecendo ao nosso redor, parece que a cidade está tão normal. E a gente via as notícias, as corretas, as atravessadas, as fake news, e a gente olhava para aquilo tudo e a gente nos voltávamos para as nossas orações e dizíamos: Senhor, Tu és o Deus de todas as horas, Tu és o Deus que não perdeu o controle da história, que não perdeu o controle da situação. O Senhor pode intervir nisso, nós sabemos. Deus faz um milagre nesse negócio. Acaba com isso. Mata esse vírus. Me lembro de um irmão aqui da igreja, que quando, a primeira semana que falaram que as crianças ficariam em casa sem aula, eu liguei para ele. Eu falei: amiguinho, você acha que isso vai acontecer mesmo? Vai parar tudo? Ele falou assim: você está doido, rapaz? Não vai parar nada. 15 dias só o suficiente. E olha lá, nós não vamos aguentar nem 15 dias. Ele errou feio. Paulo diz que esta sociedade, que essa criação que recebe ordens da futilidade, da vaidade, sofria enquanto aguardava a revelação. Ela está esperando. E vamos falar a verdade: a espera faz a gente sofrer. Não é verdade? Quando a gente ora e pede a Deus, e a cura não vem, e as coisas não se transformam, e as dificuldades aumentam, e a gente fala: vamos orar agora, juntos e de joelhos, e vamos lá, e a coisa continua. Como essa espera é dura para nós. Nós somos a geração que sofre com a ansiedade, e principalmente com a ansiedade pela espera. Eu tenho aprendido cada vez mais isso quando eu mexo com computadores. Antigamente, a coisa de 10, 15 anos atrás, ou mais, 20 anos atrás, a gente ligava um computador e podia dar uma volta, que na hora que a gente voltava ele não tinha acabado de ligar tudo ainda. Não é? Televisão era assim, não era, Ronaldo? Aquela televisão de válvula, não é isso? Tempo bom, não é, Ronaldo? A gente ligava aquela televisão, podia ir lá na padaria buscar o pão, que até você chegar ela não esquentou ainda. Nós tínhamos paciência para esperar um pouquinho. Agora o meu computador, quando ele demora 25 segundos para abrir uma tela, eu fico louco com ele. A gente não sabe esperar mais. Cada dia que passa, a gente tem mais dificuldade de esperar. Então imagine essa, e Paulo está escrevendo há muito tempo atrás, nas décadas iniciais do cristianismo, onde penso eu que as pessoas teriam mais condições de esperar do que nós, que a vida não era tão rápida assim, como é hoje, o tempo da velocidade, da revolução cibernética.
da notícia que corre mundo em questões de minutos, de segundos. Era para ser mais fácil talvez esperar lá, e Paulo está dizendo que eles sofrem enquanto esperam, porque a criação espera a intervenção, a revelação de Deus, nos filhos de Deus, mas essa revelação não acontece. E o Império Romano continua fazendo o que estava fazendo. Paulo diz que toda a criação aqui, que ainda geme e suporte angústias de morte, até agora, ou até os dias que ele escreve. No versículo 21 ele diz que na esperança, olha, ela está aguardando, ela sofre angústias, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Paulo está dizendo que há uma decadência moral acontecendo lá naqueles dias. E dá para a gente entender, conhecendo um pouquinho da história do Império Romano. É no meio dessa história. E eu fiquei pensando, mas o que a vaidade, o que a futilidade produzia naqueles dias? Será que era uma expectativa talvez muito grande no poder do Império Romano? Ou nas forças armadas daqueles dias? Porque os seguidores de Jesus nos tempos do Evangelho, ou dos Evangelhos, eles ficaram extremamente decepcionados com Cristo, porque achavam que Cristo deveria ser um libertador armado, que ia liderar um exército poderoso, assim como Davi tinha feito, para libertar o seu povo, libertar Israel da opressão do Império Romano. Essa era a expectativa, e quando essa expectativa não é atendida, o que acontece? O que sustenta isso? O que a vaidade naqueles dias então trazia? Paulo fala de 3 gemidos. Olha só, olha aí a sua Bíblia. Dos versículos 19 a 22, ele fala do gemido da criação. Dos versículos 23 a 25, do nosso próprio gemido. Dos versículos 26 a 27, ele fala do gemido do Espírito Santo. E aqui é um bom gemido, porque o versículo 26 diz: também um Espírito semelhante a nós assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Essa é uma parte do texto maravilhosa, dizendo que o Espírito intercede por nós, até com gemidos que não dá para compreender do que se trata esses gemidos, mas ele intercede por nós segundo a mente e a vontade de Deus. O Espírito pede por nós de acordo com o que Deus quer para nós. Ou seja, nós temos o Espírito Santo intercedendo por nós agora, gemendo junto com a gente, gemendo junto com a criação, gemendo junto com a natureza, junto de cada um de nós. Nós não estamos sozinhos nessa história. Bom, futilidade, segundo um dos nossos dicionários, é consequência de não termos condições de produzir, ou de sermos incapazes de produzir resultados. Futilidade é um resultado da gente não ter condições de produzir resultados. Gente, se o problema dos dias de Paulo era que as pessoas estavam angustiadas, esperando a intervenção divina sobre as suas vidas e seus dilemas, se a gente der um salto lá daqueles dias e vir exatamente para neste dia, 1º de agosto de 2021, penso, e aqui numa conversa entre irmãos, abro meu coração para vocês, penso que o problema permanece. Penso que nesses dias as pessoas estejam angustiadas, esperando a intervenção de Deus sobre as suas vidas e sobre os seus dilemas, e estão sofrendo, porque a resposta de Deus continua sendo o silêncio. É assim que podemos atualizar a mensagem bíblica. Pastor, dá para atualizar tudo? Acompanhe o raciocínio. Paulo disse que aquela sociedade lá atrás, que a criação lá atrás naqueles dias, estava entregue à futilidade. Era dominada pela futilidade.
O que dizer dos nossos dias? Se a gente colocar lá, coloca na internet, pesquisa, a futilidade dos nossos dias. É assustador o que estão falando sobre isso. O quanto de coisas que nós fazemos, praticamos, assistimos, que é completamente inútil, que não é capaz de produzir nada. E de um monte de pesquisas que eu rapidamente fiz, descobri coisas assim, consideradas fúteis, tão comuns, exemplos de futilidade. Se o dono do negócio ouvir eu falando isso, vamos lá. Hoje a gente não pode falar tudo, né? Exemplos de futilidade. Facebook. Quando as pessoas fotografam tudo, o que estão comendo e o que estão vivendo e fazendo, para tentar convencer as outras pessoas o quão legal é a minha vida inútil. Tentando convencer as pessoas que a vida que eu estou vivendo é tão legal e perfeita, quando na verdade eu estou precisando que as pessoas olhem para mim e dizem: olha que legal a vida que o Giovanni vive, olha que bacana. Mas eles não sabem que eu estou tentando me convencer, vendendo para elas a ideia de que a minha vida não é fútil. Então quando eu como pão com manteiga, eu tiro uma foto e digo: olha, estou comendo pão no café da manhã. Olha essa viagem que eu fiz para Ibitirama. E sabe o que nós queremos com isso? KKKKK. Nós somos a geração que faz tudo, sapateia, tira fotos, pintamos a cara, esperando que alguém faça um kkkk para nós. Ainda bem, gente, que isso só acontece com gente que está fora daqui. Não é? Amém, gente? Os três gemidos permanecem nesses dias, porque nós sofremos com a espera, porque a criação sofre com a espera. Olha a natureza ao nosso redor. Cada dia que passa a gente fica mais assustado com as notícias. Aonde deveria estar fazendo frio, está fazendo calor, aonde deveria estar ventando, está pegando fogo. E a gente olha para isso, mas o que fizemos da nossa sociedade, o que estamos fazendo? E assim nós vamos vivendo. Paulo fala dessa ansiedade que atinge a todos aqueles que aguardam dias melhores. Paulo fala da natureza como se ela fosse aqui falam da criação, né, como se ela fosse uma noiva, aguardando aqui o grande dia, mas de certa forma com um encanto melancólico, que essa noiva, no exato momento em que ela estava vestida para o casamento, viu o noivo morrer. E quando a maioria dessas pessoas são perguntadas sobre o que vocês estão construindo, o que a gente está construindo com a nossa história de vida? Por que nós saímos de casa todos os dias, ficando longe de quem amamos? Por que a gente corre tanto? O que nós estamos construindo de fato? E a maioria dessas pessoas não sabem responder. Porque a futilidade é consequência de não ter propósito na vida. Queridos, nós somos feitos com um propósito. Um propósito. Glorificar a Deus. Um propósito. Qualquer coisa que façamos fora deste propósito será mera futilidade. Nós não nos encontraremos nas profissões, nos relacionamentos, nem na igreja.
Então nós olhamos para o mesmo problema. Paulo fala que essa sociedade estava aqui, que essa criação estava num cativeiro de corrupção, ou seja, em pleno declínio moral, e nós vemos isso. Nos nossos dias, onde está a ética, a moral? A gente tem falado isso há tanto tempo. Nos nossos dias. E a gente pede, Senhor, o Senhor pode intervir nisso daqui? O Senhor pode intervir nisso, Senhor? O Senhor pode intervir no governo? O Senhor pode intervir na família? O Senhor pode intervir na igreja? No nosso coração? E aí a gente se pergunta onde a futilidade se esconde e o que ela esconde. Bom, então nós temos um problema no passado. Segundo Paulo, as pessoas estavam angustiadas, esperando a intervenção, a reviravolta, de Deus mudar a sorte dessas pessoas. A gente vê que nesses dias o problema permanece, porque as pessoas estão angustiadas, está difícil essa espera, está difícil aguardar essa intervenção de Deus sobre os nossos dilemas, sobre as nossas vidas. E qual foi a solução de Paulo no passado? Quando a gente olha para este texto e fala assim, Paulo, ok, eu entendi o que você disse, sobre a criação, sobre ela estar entregue à vaidade, sobre ela estar aprisionada, envolvida num cativeiro de corrupção, e ela espera a revelação da glória sobre os filhos de Deus. Ok, o que a gente faz com isso? O que a gente vê Paulo falando? Porque eu preciso da solução para esse problema. E a gente olha para o texto e a gente não vê Paulo dando a resposta para isso. A gente vê Paulo começando no versículo 18, dizendo, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O que isso quer dizer? Paulo está simplesmente compartilhando da sua fé. Paulo está compartilhando da fé que ele tem em Deus, e que Deus, segundo o pensamento do apóstolo Paulo, e aqui na verdade é uma conclusão que ele chega, a conclusão é essa: Deus vai mudar essa história. Deus já escreveu o final disso. Deus já escreveu o final dessa história. E aqui nós olhamos para Paulo no meio disso e percebemos que de alguma forma Paulo desenvolve uma fé inabalável. Esta aqui é a ação, este aqui é o tema dessa noite, da nossa conversa. Uma fé inabalável. Eu quero isso, eu preciso disso. Como é que a gente adquire uma fé inabalável? Ou como nós pelo menos poderíamos entender se isso é verdade no texto? Acompanha comigo. Olha aí o versículo 18, novamente. E olha o versículo 25, olha como Paulo começa e termina este texto. Paulo no versículo 18, já li aqui umas 3 vezes. Paulo está falando de algo que não aconteceu ainda. Paulo está falando, eu tenho por certo, ou seja, eu tenho certeza. Mas isso não aconteceu ainda. Paulo não viu acontecer. E se Paulo não viu acontecer isso, que ele tem certeza, conforme ele chega a essa conclusão, me lembra o que o autor dos Hebreus escreve no capítulo 11 de Hebreus, no versículo 1. Quando lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, o autor diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E Paulo então diz que ele tem certeza que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo tem certeza de algo que não aconteceu, e isso é fé. Paulo está dizendo o seguinte, eu vivo pela fé. Nós vivemos pela fé. O justo vive pela fé. E a fé é viver esse dia a dia na certeza de que Deus vai cumprir as suas palavras, que Deus já cumpriu parte dessas palavras, mas que Deus continua cumprindo o seu plano. Ou seja, nós precisamos viver essa espera pela intervenção de Deus, na fé de que Deus fará aquilo que Ele disse que vai fazer. E que algumas coisas que estão no nosso dia a dia, que dizem respeito a nós, não serão atendidas como nós queríamos. E isso não muda o que Deus é, não muda o seu amor por nós, não deixa Deus menor do que Ele é, e não deixa o seu amor por nós menor. E a gente precisa entender isso.
Paulo não dá para essas pessoas aqui uma palavra dizendo: olha, gente, aguenta firme aí, porque Deus vai acabar com esse império romano. Paulo não diz isso. Paulo diz: eu tenho certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória a ser revelada em nós. Paulo está dizendo: tenha fé, porque Deus já escreveu o final da história. E Paulo fala de uma fé na prática. E quando eu chamo isso aqui de fé inabalável, eu tenho ideia do versículo 25. O versículo 25 que diz: mas se esperamos o que não vemos, de novo, estamos falando de fé. Se esperamos o que não vemos, com paciência. Essa palavra aqui, gente, traduzida como paciência, é firmeza inabalável. Paulo está dizendo: se a gente esperar o que a gente não está vendo, com uma firmeza inabalável, nós vamos conseguir aguardar. A gente precisa de uma fé inabalável. Mas de onde Paulo tira isso, gente? É uma fé baseada no que Deus fez no passado. Essa fé baseada no passado alimenta a sua esperança no presente e no futuro. Ele diz: até mesmo nós, versículo 23, que temos as primícias do Espírito, nós também gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, ou seja, isso já aconteceu. A redenção do nosso corpo, isso vai acontecer. Porque na esperança fomos salvos. Paulo está dizendo, olha, parece como o Flávio falou na escola dominical hoje, é um paradoxo, não é? Porque ele está falando de esperança, de algo que está por vir, mas está dizendo que nós já fomos salvos. Então Paulo está dizendo assim: olha, essa esperança, o que alimenta a nossa esperança já aconteceu, porque nós já fomos salvos. E por isso a gente segue. Paulo sabia o que eu e você sabemos, que o justo viverá pela fé. Irmãos, se a gente pôde pegar a solução lá no passado, ou pegar o problema no passado e trazer para hoje, eu queria que a gente possa pegar a solução lá no passado e trazer para hoje também. Porque se a solução no passado é Paulo compartilhar a sua fé, para que essas pessoas que que leram essa carta, pudessem também superar a angústia da espera e fortalecer a caminhada dessas pessoas, a gente pega isso e traz para os nossos dias, porque eu e você somos chamados a compartilharmos também da nossa fé em Deus, para que outras pessoas que estejam caindo pelo caminho, cambaleando na sua falta de fé, diante das suas impossibilidades, nós precisamos compartilhar dessa fé, para que outras pessoas superem a angústia e esperar pela redenção e pela intervenção divina. Nós precisamos de uma fé que seja demonstrada na prática. Nós precisamos dessa fé inabalável. E a fé inabalável não significa de maneira alguma nos tornarmos os super-heróis da fé. Não é isso. Não é isso. Deus sabe e conhece as nossas lágrimas, e as nossas fraquezas, e as nossas limitações, e mesmo assim resolveu caminhar conosco. Mas nós precisamos de uma fé inabalável que se manifeste na prática. Uma fé que seja hoje, real hoje, mas que também é baseada naquilo que Deus já fez no passado. Porque assim como Paulo, nós também somos convidados a andarmos pela fé e não por aquilo que vemos. Não por aquilo que vemos. E eu gostaria de fato de continuar aqui essa conversa com vocês. Essa conversa entre irmãos. Mas então, eu pergunto para você, para a gente encerrar. Pelo que nós esperamos? Eu quero convidar você a pensar sobre isso agora. Qual é a sua espera? E o quanto dessa espera tem a ver com a glória do próprio Deus, porque nós fomos feitos com um propósito, a glória de Deus.
E ainda, se você, como tantas pessoas, e talvez como a mim mesmo, que espera por algo, como é que a gente tem aguardado? Como é que a gente tem esperado? Será que a gente pode dizer como Paulo? Penso que, de fato, nós precisamos de uma fé inabalável. E às vezes essa fé surge em exemplos tão simples. Quanto será que custa um milagre? Para alguns lugares, algumas igrejas têm preço, não é? Tem. Mas quanto custa de fato um milagre? Para uma garotinha de 9 anos, lá dos Estados Unidos, o milagre custaria R$1,50. Ela estava em casa, ouvindo os pais conversarem sobre a enfermidade do irmão. Uma garotinha de 9 anos. E ela escutou quando o pai disse para a mãe: olha, nós precisamos de um milagre. Só um milagre pode salvar o nosso filho. Ela mais que depressa pega lá suas moedinhas, segue na calçada onde tinha uma farmácia, entra na fila, e aí a pessoa do balcão pergunta: pois não, minha filha, o que você deseja? Ela falou assim: eu quero comprar um milagre. Olha, um milagre. Tá, e quanto você tem? Isso tudo aqui, R$1,50. E o rapaz da farmácia, curioso, perguntou: mas por que você precisa de um milagre? Por que você quer comprar um milagre? Ela disse: porque eu escutei meu pai falando que o nosso irmãozinho está muito doente. E aí eu juntei todo o dinheiro que eu tinha e vim cá comprar um milagre. Tinha um moço parado do lado, ouvindo aquela cena toda, e falou assim: você mora aqui do lado, não é? Já te vi aqui. E ela falou: moro aqui, meu pai mora aqui. E eu moro com meu pai, com a minha mãe e com meu irmão. Você veio comprar um milagre? Sim. Por quê? Porque meu irmão está doente. Mas eu já dei o dinheiro, estou esperando o moço. E aquele senhor disse: olha, então vamos fazer o seguinte, deixa o seu dinheiro aí, porque eu quero entender melhor a sua história. Eu posso lá conversar com seu pai, com sua mãe? Vou te acompanhar. E aí, chegando lá, falou assim: olha, escutei a sua filha lá na farmácia. Sabia que ela morava aqui do lado, vim aqui porque ela contou essa história. E os pais, desesperados, falaram: é verdade, o nosso filho está muito enfermo, precisa de uma cirurgia e cerebral, que a gente não consegue, nós não temos recursos para isso. Desculpa o incômodo da nossa filha ter ido lá fazer isso. Ele falou assim: não, sem problemas. Eu sou o dono da farmácia. E por coincidência também eu sou médico e sou um neurocirurgião. A cirurgia vai acontecer. Quanto custa um milagre? Pelo que nós aguardamos, como estamos aguardando a intervenção divina, nós precisamos de uma fé inabalável. Vamos orar? Então vamos orar. Feche seus olhos. Fale com Deus aí sobre o que você espera. O que você espera para os próximos dias, para os próximos anos, para a sua vida? O que você tem aguardado de Deus? Vamos começar pedindo fé.
É o que nós precisamos. Vamos pedir ousadia para a gente falar da nossa fé para aqueles que precisam. Deus querido, Pai Celestial, o Senhor conhece a nossa vida de maneira íntima, profunda. E os nossos mais íntimos pensamentos estão diante do Senhor, assim como os nossos sentimentos. O Senhor sabe o que tem roubado a ansiedade dos teus filhos e filhas. O que tem roubado a paz. E nós queremos colocar tudo isso diante do teu altar nessa noite. Porque a ardente expectativa da criação, daqueles que aguardam a revelação dos filhos de Deus, esperam em Ti. E nós, como parte desse povo que espera em Ti, clamamos por Tua misericórdia, para que o Senhor nos fortaleça para toda a espera que também temos. Colocamos diante do Senhor as nossas necessidades, mas colocamos diante do Senhor e lançamos diante do Senhor toda a nossa ansiedade. Porque no fundo nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Então, Deus, ao sairmos deste templo nessa noite, ao sairmos deste encontro, que o Senhor deixe no nosso coração daquela paz que excede todo entendimento. Para que mesmo diante de todas as angústias desses dias, de todas as preocupações, possamos viver de forma que pensemos ou tenhamos a certeza de que as angústias do tempo presente não podem sequer ser comparadas com a glória a ser revelada sobre os filhos de Deus. Nos ajude a guardar isto. Nos ensine a esperarmos isso. Nos ensine a vivermos a partir disso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.